Nem um centavo a mais, nem a menos, de Jeffrey Archer, com tradução de Ivanir Alves Calado e narrado por Antônio Lima, para a saga Egmont. Para Mary e para os homens gordos. Nota do autor. Reconheço toda a ajuda que recebi de muitas pessoas ao escrever este livro e desejo agradecer a David Niven Jr., que me levou a fazê-lo, Sir Noel e Lady Hall, que o tornaram possível, Adrian Metcalf, Anthony Rantle, Colin Amsom, Ted Francis, Godfrey Barker, Willie West, Telehan, David Stein, Christian Neff, o Dr. John Vance, Dr. David Whedon, o Reverendo Leslie Styler, Robert Gasser, o Professor Jim Bolton e Jamie Clark, Gail e Joe, por juntar todas as partes, e minha esposa, Mary, pelas horas passadas corrigindo e revisando. Prólogo. York, vão ser depositados 7 milhões de dólares do Crédit Parisien na conta número 2 esta noite, às 18 horas, horário da Europa Central. Coloque tudo em bancos de primeira classe e em empresas AAA. Ou então, invista no mercado noturno de eurodólar. Entendido? Sim, Harvey. Ponha 1 milhão no Banco de Minas Gerais, Rio de Janeiro, em nome de Silverman e Elliott, e cancele o empréstimo no Banco Barclays, da Lombard Street. Entendido? Sim, Harvey. Compre ouro na minha conta de commodities até chegar a 10 milhões de dólares e segure até receber mais instruções. Tente comprar nas baixas e não se apresse, seja paciente. Entendido? Sim, Harvey. Harvey Metcalf percebeu que a última instrução era desnecessária. York Beher era um dos banqueiros mais conservadores de Zurique e, mais importante para Harvey, nos últimos 25 anos, tinha se mostrado um dos mais astutos. Você pode se encontrar comigo em Wimbledon na terça-feira, 25 de junho, às 2 da tarde, quadra central, na minha cadeira VIP de sempre? Sim, Harvey. O telefone foi desligado com um estalo. Harvey jamais se despedia. Jamais havia entendido as sutilezas da vida e era tarde demais para começar agora. Pegou o fone, digitou os 7 números que iam conectá-lo ao Lincoln Trust em Boston e perguntou por sua secretária. Senhorita Fish? Sim, senhor. Pegue o dossiê da Prospecta Oil e destrua. Destrua qualquer correspondência relacionada a ela e não deixe absolutamente nenhum vestígio. Entendido? Sim, senhor. O telefone clicou de novo. Harvey Metcalf tinha dado ordens semelhantes 3 vezes nos últimos 25 anos, e àquela altura, a senhorita Fish havia aprendido a não questioná-lo. Harvey respirou fundo, quase um suspiro, uma silenciosa exalação de triunfo. Agora possuía pelo menos 25 milhões de dólares e nada poderia fazê-lo parar. Abriu uma garrafa de champanhe Krug 1964, importada da Hedges e Butler, em Londres. Bebericou lentamente e acendeu um Romeo e Julieta Churchill, que um imigrante italiano contrabandeava de Cuba para ele uma vez por mês, em caixas de 250 charutos. Acomodou-se na poltrona para uma comemoração tranquila. Em Boston, Massachusetts, eram 12 horas e 20 minutos, quase hora do almoço. Na Harley Street, na Bond Street, na King's Road e no Magdalen College, Oxford, eram 18 horas e 20 minutos. 4 homens, desconhecidos entre si, verificaram o preço de mercado da Prospecta Oil na última edição do Evening Standard de Londres. Estava em 3 libras e 70. Todos os 4 eram ricos, estavam ansiosos para consolidar suas carreiras já bem-sucedidas. No dia seguinte, estariam sem um tostão.
1. Ganhar 1 milhão legalmente sempre tinha sido difícil. Ganhar 1 milhão ilegalmente sempre tinha sido um pouco mais fácil. Manter 1 milhão depois de ganhar talvez fosse o mais difícil de tudo. Henryk Metelsky era um desses raros homens que tinham conseguido as 3 coisas. Apesar de 1 milhão que ele havia ganhado legalmente ter vindo depois do 1 milhão ganhado ilegalmente, Metelsky ainda estava 1 metro à frente dos outros. Tinha conseguido manter tudo. Henryk Metelsky nascera no Lower East Side de Nova York, em 19 de maio de 1909, num quartinho onde já dormiam 4 crianças. Havia crescido durante a Grande Depressão, acreditando em Deus e em uma refeição por dia. Seus pais eram de Varsóvia e tinham emigrado da Polônia na virada do século. O pai de Henryk era padeiro e logo havia arranjado trabalho em Nova York, onde imigrantes poloneses eram especializados em fazer pão preto de centeio e administrar pequenos restaurantes frequentados por seus patrícios. O pai e a mãe gostariam que Henryk tivesse sucesso acadêmico, mas ele não estava destinado a ser um aluno notável no ensino médio. Seus dons naturais se encontravam em outro lugar. Era um menino astuto e inteligente, muito mais interessado no controle do mercado clandestino de cigarros e bebida alcoólica na escola do que em estudar histórias da Revolução Americana e do Sino da Liberdade. Nem por um minuto o pequeno Henryk acreditou que as melhores coisas da vida eram grátis, e para ele, a busca do dinheiro e do poder era algo tão natural quanto um gato caçar um rato. Quando Henryk era um espinhento e próspero adolescente de 14 anos, seu pai morreu do que agora sabemos que é câncer. Sua mãe viveu apenas alguns meses a mais, deixando os 5 filhos para se virar sozinhos. Henryk, como os outros 4, deveria ter ido para o orfanato que recebia as crianças indigentes do bairro, mas em meados da década de 1920, não era difícil para um garoto desaparecer em Nova York. Era mais difícil sobreviver. Henryk se tornou um mestre da sobrevivência, uma formação que iria se mostrar muito útil mais tarde. Perambulava pelo Lower East Side com o cinto apertado e os olhos abertos, engraxando sapatos aqui, lavando pratos ali, sempre procurando uma entrada para o labirinto, em cujo centro ficava a riqueza e o prestígio. A primeira chance veio quando seu colega de quarto, Jan Pelnick, mensageiro na Bolsa de Valores de Nova York, ficou temporariamente fora de ação por causa de uma salsicha temperada com salmonela. Henryk, encarregado de informar o contratempo do amigo ao chefe dos mensageiros, elevou a intoxicação alimentar à tuberculose e se ofereceu para a vaga. Em seguida, se mudou de quarto, vestiu um novo uniforme, perdeu um amigo e ganhou um emprego. A maioria das mensagens que Henry entregava no início dos anos 1920 dizia comprar. Muitas eram obedecidas rapidamente, já que aquela era uma época de boom. Viu homens de pequena capacidade fazer fortunas enquanto ele continuava sendo apenas um observador. Seus instintos o direcionaram para os indivíduos que ganhavam mais dinheiro em uma semana na Bolsa de Valores do que ele poderia conseguir numa vida inteira com o seu salário. Decidiu aprender a dominar o modo como a Bolsa operava. Ouvia conversas particulares, abria mensagens lacradas e descobria quais relatórios de empresas fechadas deveria estudar. Aos 18 anos, tinha 4 de experiência em Wall Street. 4 anos que a maior parte dos mensageiros teria passado simplesmente caminhando por andares apinhados, entregando pedacinhos de papel cor-de-rosa. 4 anos que, para Henryk Metelsky, foram equivalentes a um mestrado na Harvard Business School.
Não imaginava que acabaria fazendo palestras naquela instituição prestigiosa. Numa manhã, em julho de 1927, estava entregando uma mensagem da Hallgarten & Co., uma corretora de valores bem estabelecida, e fez o desvio usual até o banheiro. Tinha aperfeiçoado um sistema em que podia se trancar num cubículo, estudar a mensagem que estava levando, decidir se a informação tinha algum valor para ele e, se tivesse, telefonar imediatamente para Witold Gronowicz, um velho polonês que administrava uma pequena firma de seguros para seus compatriotas. Henrik conseguia somar 20 a 25 dólares extras por semana em troca da informação especial que fornecia. Gronowicz, que não tinha condições de colocar grandes quantias no mercado, jamais deixava que algum vazamento fosse atribuído ao seu jovem informante. Sentado no vaso sanitário, Henrik começou a perceber que dessa vez estava lendo uma mensagem de importância considerável. O governador do Texas ia conceder à Standard Oil Company permissão para construir um oleoduto de Chicago ao México, e todas as outras agências públicas envolvidas já haviam concordado com a proposta. O mercado sabia que a empresa estivera tentando obter essa permissão final durante quase um ano, mas a opinião geral era de que o governador ia recusá-la. A mensagem deveria ser entregue imediatamente ao corretor de John D. Rockefeller, Tucker Anthony. A concessão dessa permissão de construir um oleoduto abriria todo o norte a um suprimento constante de petróleo, e isso só podia significar lucros crescentes. Para Henry, ficou óbvio que o valor das ações da Standard Oil deveria aumentar significativamente no mercado, assim que a notícia fosse revelada. Em especial, porque a Standard Oil já controlava 90% das refinarias de petróleo nos Estados Unidos. Em circunstâncias normais, Henrik teria mandado essa informação diretamente ao Sr. Gronowicz, e ia fazer isso, quando notou um homem bastante acima do peso, que também estava saindo do banheiro, deixar cair um pedaço de papel. Como não havia mais ninguém ali naquele momento, Henrik pegou o papel e voltou para o cubículo, achando que, na melhor das hipóteses, aquilo revelaria alguma informação. Na verdade, era um cheque ao portador de 50 mil dólares, emitido por uma tal de Sra. Rose Rennick. Henrik pensou rapidamente sem parar. Saiu do banheiro a toda velocidade e logo estava lá fora, na própria Wall Street. Foi até um pequeno café, na Rector Street, e sentou-se, fingindo beber uma Coca-Cola, enquanto elaborava cuidadosamente um plano. Primeiro descontou o cheque numa agência do Banco Morgan, no lado sudoeste da Wall Street, sabendo que, com seu elegante uniforme de mensageiro da Bolsa de Valores, seria facilmente confundido com um contínuo de alguma firma importante. Em seguida, voltou à Bolsa de Valores e comprou, com um corretor, 2.500 ações da Standard Oil a $19,95, ficando com um troco de $126,61, numa conta corrente no Banco Morgan. Então, esperando ansioso um anúncio do governador, obrigou-se a prosseguir com o dia normal de trabalho, preocupado demais com a Standard Oil, até mesmo para fazer um desvio para o banheiro com as mensagens que levava. Não houve nenhum anúncio. Henrik não podia saber que a notícia estava sendo guardada para quando a bolsa tivesse encerrado oficialmente o pregão às 15 horas, para permitir que o próprio governador comprasse ações onde quer que pudesse colocar as mãos sujas. Henrik foi para casa petrificado com a hipótese de ter cometido um erro desastroso. Tinha visões de perder o emprego e tudo o que havia construído nos últimos 4 anos. Talvez até fosse parar na cadeia.
Naquela noite, não conseguiu dormir e foi ficando cada vez mais inquieto em seu quartinho com a janela aberta, mas sem ar. À 1 da madrugada, não conseguiu mais suportar a incerteza. Por isso pulou da cama, fez a barba, vestiu-se e pegou um metrô até a estação Grand Central. Dali, caminhou até a Times Square, onde, com as mãos trêmulas, comprou a primeira edição do Wall Street Journal. Por um momento, não conseguiu absorver a notícia, apesar de ele estar berrando com ele numa manchete com letras garrafais. Governador concede direitos de oleoduto a Rockefeller. E uma manchete secundária. Esperado intenso comércio de ações da Standard Oil. Atordoado, Henrik foi até o café 24 horas mais próximo, na rua 42 Oeste, e pediu um hambúrguer grande com batata frita, que cobriu com ketchup e mordiscou como alguém que estivesse comendo a última refeição antes de enfrentar a cadeira elétrica, e não a primeira no caminho da fortuna. Leu na primeira página todos os detalhes do golpe de Rockefeller, que se espalhavam até a página 14, e às 4 da madrugada tinha comprado as 3 primeiras edições do New York Times e as 2 primeiras do Herald Tribune. Em todos, a matéria principal era a mesma. Henrik foi correndo para casa, tonto e empolgado, e vestiu o uniforme. Chegou à Bolsa de Valores às 8 da manhã e se obrigou a trabalhar normalmente, pensando apenas em como realizar a segunda parte do plano. Quando a bolsa abriu oficialmente, Henrik foi até o Banco Morgan e pediu um empréstimo de $50 mil, usando como garantia suas 2.500 ações da Standard Oil, que tinham aberto naquela manhã ao preço de $21,25. Pôs o empréstimo em sua conta corrente e instruiu o banco a transferir os 50 mil à senhora Rose Rennick. Saiu do banco e procurou o endereço e o número do telefone da sua benfeitora involuntária. A senhora Rennick, uma viúva que vivia dos investimentos deixados pelo falecido esposo, morava num pequeno apartamento na Rua 62, que Henrik sabia era uma das partes mais elegantes de Nova York. O telefonema de um tal de Henrik Metelsky, pedindo para falar com ela sobre um assunto particular urgente, foi uma certa surpresa, mas uma última menção a Hallgarten & Co. lhe deu um pouco mais de confiança e ela concordou em se encontrar com ele no Waldorf Astoria às 16 horas. Henrik jamais estivera dentro do Waldorf Astoria, mas depois de 4 anos na Bolsa de Valores, havia poucos hotéis ou restaurantes chiques cujo nome ele não tinha ouvido em conversas alheias. Percebeu que a senhora Rennick teria mais probabilidade de tomar chá com ele num lugar assim do que de receber um homem de nome Henrik Metelsky em seu próprio apartamento, especialmente porque o sotaque polonês era mais intenso pelo telefone do que cara a cara. Parado no carpete fofo do saguão do Waldorf, Henrik ficou vermelho ao perceber sua ingenuidade em termos de vestuário. Imaginando que todo mundo estava olhando para ele, enterrou o corpo baixo e rotundo numa poltrona elegante no salão Jefferson. Alguns outros frequentadores do Waldorf também eram rotundos, mas Henrik sentiu que a obesidade deles era mais provavelmente devida às pommes de terre maître d'hôtel do que às batatas fritas. Desejando inutilmente ter posto um pouco menos de brilhantina no cabelo preto e ondulado e um pouco mais de graxa nos sapatos muito gastos, coçou nervoso uma pústula irritante na lateral da boca e esperou. Seu terno, com o qual ele se sentia tão seguro e próspero entre os amigos, era lustroso, apertado, barato e espalhafatoso. Henrik não combinava com a decoração, menos ainda com os clientes do hotel.
e, sentindo-se inadequado pela primeira vez na vida, pegou um exemplar da New Yorker, escondeu-se atrás dele e rezou para que a mulher chegasse logo. Garçons adejavam respeitosos, com arrogância instintiva. Ele notou, não fazia nada mais do que circular delicadamente pelo salão de chá, distribuindo torrões de açúcar com uma pinça de prata na mão enluvada. Henrik ficou tremendamente impressionado. Rose Rennick chegou alguns minutos depois das 16 horas, acompanhada por 2 cachorros pequenos e usando um chapéu de enormidade ultrajante. Henrik achou que ela parecia ter mais de 60 anos. Estava acima do peso, maquiada e vestida com exagero, mas tinha um sorriso caloroso e parecia conhecer todo mundo, movendo-se de mesa em mesa, batendo papo com os frequentadores regulares do Waldorf Astoria. Finalmente chegando à mesa que ela presumiu, corretamente, ser a de Henrik, ficou um tanto surpresa não somente ao encontrá-lo vestido de modo tão estranho, mas também parecendo ter ainda menos do que os seus 18 anos. A senhora Rennick pediu chá enquanto Henrik recitava sua história bem ensaiada. Houvera um equívoco infeliz com o cheque dela, erroneamente acreditado à sua firma na Bolsa de Valores no dia anterior. Seu chefe o havia instruído a devolver o cheque imediatamente e dizer o quanto eles lamentavam o erro infeliz. Então Henry entregou a ordem de pagamento de $50.000 e acrescentou que perderia o emprego se ela insistisse em levar a questão adiante, já que ele fora totalmente responsável pelo erro. Na verdade, a senhora Rennick só fora informada do cheque desaparecido naquela manhã e não sabia que ele tinha sido descontado, já que o valor demoraria alguns dias para sair da conta. A ansiedade perfeitamente genuína de Henrik, contando atabalhoadamente a história, teria convencido um observador da natureza humana muito mais crítico do que a senhora Rennick. Ela concordou imediatamente em deixar o assunto de lado, satisfeita por ter o dinheiro de volta. Como ele estava na forma de uma ordem de pagamento do Banco Morgan, ela não havia perdido nada. Henrik soltou um suspiro de alívio e, pela primeira vez naquele dia, começou a relaxar e a se divertir. Até chamou o garçom que estava com o açúcar e a pinça de prata. Depois de um período de tempo respeitável, Henrik explicou que precisava voltar ao trabalho, agradeceu à senhora Rennick pela cooperação, pagou a conta e saiu. Na rua, assobiou aliviado. Sua camisa nova estava encharcada de suor. A senhora Rennick teria chamado aquilo de perspiração. Mas ele estava ao ar livre e podia respirar com tranquilidade. Sua primeira grande operação tinha sido um sucesso. Ficou parado na Park Avenue, achando divertido que o local de seu confronto com a senhora Rennick tivesse sido o Waldorf, o mesmo hotel onde John D. Rockefeller, presidente da Standard Oil, possuía uma suíte. Henrik havia chegado a pé e usado a entrada principal, enquanto o Sr. Rockefeller chegara mais cedo de metrô e pegado seu elevador particular para as Waldorf Towers. Ainda que poucos nova-iorquinos soubessem, Rockefeller tinha mandado construir sua própria estação particular, 15 metros abaixo do Waldorf Astoria, para não ter de percorrer os 8 quarteirões até a Grand Central, já que não havia nenhuma parada entre lá e a Rua 125. A estação existe até hoje, mas como nenhum Rockefeller mora no Waldorf Astoria, o trem jamais para ali. Enquanto Henrik falava dos seus $50.000 com a senhora Rennick, Rockefeller estivera pensando em investir 5 milhões com Andrew W. Mellon, secretário do Tesouro do presidente Coolidge, 57 andares acima. Na manhã seguinte, Henrik voltou ao trabalho como sempre.
Sabia que tinha apenas 5 dias para vender as ações e pagar a dívida com o Banco Morgan e o corretor de valores, já que uma conta na Bolsa de Valores de Nova York funcionava por 5 dias úteis ou 7 dias corridos. No último dia da conta, as ações estavam valendo $23,25. Ele as vendeu a 23,125 e cobriu o saque a descoberto de $49.625. Depois das despesas, ficou com um lucro de $7.490, que deixou depositado no Banco Morgan. Nos 3 anos seguintes, Henrik parou de telefonar para o Sr. Gronowich e começou a negociar sozinho, a princípio em quantias pequenas, mas aumentou à medida que ganhava experiência e confiança. Os tempos ainda eram bons, e apesar de nem sempre lucrar, ele tinha aprendido a dominar tanto um ocasional mercado em baixa quanto na alta, este mais comum. Seu sistema no mercado em baixa era vender a descoberto, uma prática que não era considerada totalmente ética nos negócios. Logo dominou a arte de vender ações que ele não possuía, com a expectativa de uma queda subsequente no preço. Seu instinto para as tendências de mercado se refinou tão rapidamente quanto o gosto pelas roupas, e a malícia que tinha aprendido nos becos do Lower East Side sempre o deixava em boa situação. Logo, Henrik descobriu que o mundo inteiro era uma selva. Às vezes, os leões e tigres usavam um terno. Quando a Bolsa de Valores entrou em colapso em 1929, Henrik havia transformado seus $7.490 em 51.000 em valor líquido, tendo vendido todas as ações que possuía um dia depois de o presidente da Hallgarten & Co. saltar de uma janela da bolsa. Henrik tinha captado a mensagem. Com seus ganhos recém-adquiridos, havia se mudado para um apartamento elegante no Brooklyn e começado a dirigir um Stutz vermelho bastante ostentatório. Ainda jovem, tinha percebido que chegara ao mundo com 3 desvantagens principais: seu nome, seu passado e sua penúria. O problema do dinheiro estava se resolvendo. Essa era a hora de expurgar os outros 2. Com esse objetivo, tinha feito uma requisição judicial para mudar o nome para Harvey David Metcalf. Quando a requisição foi concedida, interrompeu todo o contato com seus amigos da comunidade polonesa. E em maio de 1930, chegou à maioridade com um novo nome, um novo passado e um dinheiro muito novo. Foi mais tarde naquele ano, em um jogo de futebol, que conheceu Roger Sharpley e descobriu que os ricos também tinham seus problemas. Sharpley, um jovem de Boston, havia herdado a empresa do pai, especializada na importação de uísque e exportação de peles. Formado na Choate e mais tarde na Dartmouth College, tinha toda a segurança e o charme da elite de Boston, tão frequentemente invejada por seus compatriotas. Era alto e louro, parecia ter sangue viking e, com um ar de amador talentoso, descobriu que a maior parte das coisas vinha com facilidade para ele, especialmente as mulheres. Apesar de serem opostos polares, o contraste funcionou como um ímã e os atraiu mutuamente. A única ambição de Roger na vida era ser oficial da Marinha, mas depois de se formar em Dartmouth, precisou voltar ao negócio da família por causa da saúde ruim do pai. Fazia poucos meses que estava na empresa quando seu pai morreu. Roger gostaria de ter vendido a Sharpley & Son a primeira pessoa que fizesse uma oferta, mas seu pai tinha posto uma cláusula adicional no testamento, determinando que, se a empresa fosse vendida antes de Roger fazer 40 anos, o último dia em que era possível se alistar na Marinha dos Estados Unidos, o dinheiro obtido com a venda
seria dividido igualmente entre os outros parentes. Harvey dedicou um tempo considerável ao problema de Roger, e depois de 2 sessões demoradas com um hábil advogado de Nova York, sugeriu um caminho. Compraria 49% da Sharpley & Son por $100 mil e os primeiros $20 mil de lucro a cada ano. Aos 40 anos, Roger poderia abrir mão dos 51% restantes em troca de mais 100 mil. A diretoria seria composta por 3 membros votantes, Harvey, Roger e alguém indicado por Harvey, o que lhe dava o controle geral. Na opinião de Harvey, Roger poderia entrar para a Marinha e só precisaria comparecer à reunião anual de acionistas. Roger não conseguiu acreditar na sorte. Nem mesmo consultou alguém na Sharpley & Son, sabendo bem demais que tentariam convencê-lo a desistir do negócio. Harvey tinha contado com isso e avaliado sua vítima com exatidão. Roger pensou na proposta apenas por alguns dias, antes de permitir que os documentos legais fossem redigidos em Nova York, suficientemente longe de Boston, para garantir que a empresa não soubesse o que estava acontecendo. Enquanto isso, Harvey retornou ao Banco Morgan, onde agora era visto como um homem de futuro. Como os bancos negociam com futuros, o gerente concordou em ajudá-lo no novo empreendimento, com um empréstimo de $50 mil para se somarem aos seus próprios 50 mil, permitindo que Harvey adquirisse 49% da Sharpley & Son e se tornasse seu 5º presidente. Os documentos foram assinados em Nova York em 28 de outubro de 1930. Roger partiu imediatamente para Newport, Rhode Island, iniciando o programa de treinamento para oficiais da Marinha dos Estados Unidos da América. Harvey partiu para a estação Grand Central e pegou o trem para Boston. Seus dias como mensageiro na Bolsa de Valores de Nova York estavam encerrados. Tinha 21 anos e era presidente de sua própria empresa. O que para a maioria das pessoas parecia um desastre, Harvey sempre conseguia transformar em triunfo. A população americana ainda estava sofrendo com a lei seca, e apesar de Harvey poder exportar peles, não conseguia mais importar uísque. Este havia sido o principal motivo para a queda dos lucros da empresa na última década. No entanto, logo Harvey descobriu que, com um pouco de suborno envolvendo o prefeito de Boston, o chefe de polícia e as autoridades alfandegárias na fronteira com o Canadá, além de um pagamento à máfia para garantir que seus produtos chegassem aos restaurantes e bares clandestinos, de algum modo a importação de uísque aumentou em vez de diminuir. A Sharpley & Son perdeu seus funcionários mais respeitáveis e antigos e os substituiu por animais mais bem adaptados à selva particular de Harvey Metcalf. De 1930 a 1933, o sucesso de Harvey só aumentou. Mas quando finalmente a lei seca foi revogada pelo presidente Roosevelt, depois de uma avassaladora demanda popular, a empolgação foi embora junto com ela. Harvey permitiu que a empresa continuasse negociando com uísque e peles, enquanto ele se ramificava para novos campos. Em 1933, a Sharpley & Son comemorou 100 anos de existência. Em 3 anos, Harvey tinha perdido 97 anos de reputação e dobrado os lucros. Demorou 5 anos para chegar ao primeiro milhão, e apenas outros 4 para dobrar essa quantia, quando decidiu que tinha chegado a hora de Harvey Metcalf e a Sharpley & Son se separarem. Em 12 anos, de 1930 a 1942, tinha elevado os lucros de 30 mil para 910 mil dólares. Vendeu a empresa em janeiro de 1944 por $7 milhões, pagando 100 mil
a viúva do capitão Roger Sharpley, da Marinha dos Estados Unidos, e ficando com 6,9 milhões de dólares. Comemorou o aniversário de 35 anos, comprando por 4 milhões um pequeno banco em Boston, chamado Lincoln Trust, que estava em dificuldades. Na época, o banco tinha um lucro de aproximadamente 500 mil dólares por ano, um prédio prestigioso no centro de Boston e uma reputação imaculada e um tanto tediosa. Harvey pretendia mudar tanto a reputação quanto o balancete. Gostava de ser presidente de um banco. Mas isso não serviu em nada para melhorar sua honestidade. Todo o negócio duvidoso na área de Boston parecia emanar do Lincoln Trust. E ainda que Harvey tivesse aumentado os lucros do banco para 2 milhões de dólares por ano nos 5 anos seguintes, sua reputação pessoal jamais esteve na coluna de crédito. Harvey conheceu Arlene Hunter no inverno de 1949. Era filha única do presidente do First City Bank de Boston. Até então, Harvey jamais tinha sentido algum interesse verdadeiro por mulheres. Sua força motriz havia sido sempre o dinheiro, e apesar de considerar o sexo oposto um relaxamento útil nas horas livres, na verdade ele o achava uma inconveniência. Mas tendo chegado ao que as revistas elegantes chamavam de meia-idade, sem um herdeiro a quem deixar sua fortuna, calculou que era hora de encontrar uma esposa que lhe presenteasse com um filho. Como acontecia com todas as outras coisas que ele desejava na vida, Harvey pensou no problema com muito cuidado. Harvey tinha esbarrado em Arlene quando ela estava com 31 anos, literalmente quando ela batera de ré em seu Lincoln novo. Arlene não poderia representar um contraste maior com um polonês baixo, sem formação e gordo. Tinha quase 1,80 m, era magra e, apesar de não ser feia, carecia de confiança e estava começando a achar que o casamento não seria para ela. A maioria de suas colegas de escola já estava no segundo divórcio e sentia um bocado de pena dela. O jeito extravagante de Harvey chegou como uma mudança bem-vinda depois da disciplina puritana dos seus pais, que ela costumava culpar pela falta de jeito com os homens da sua idade. Arlene só tivera um caso amoroso, um fracasso desastroso graças à sua inocência completa. E até a chegada de Harvey, ninguém parecia disposto a lhe dar uma segunda chance. Seu pai não aprovava Harvey e deixava claro, o que só o tornou mais atraente para ela. O pai não tinha aprovado nenhum homem com quem ela havia se relacionado, mas nessa ocasião ele estava certo. Harvey, por outro lado, percebeu que, a longo prazo, casar o First City Bank de Boston com o Lincoln Trust só poderia beneficiá-lo. E, tendo isso em mente, partiu, como sempre, para a conquista. Arlene não montou uma grande resistência. Arlene e Harvey se casaram em 1951, numa cerimônia mais memorável pelos ausentes do que pelos que compareceram. Estabeleceram-se na casa de Harvey em Lincoln, perto de Boston, e pouco depois Arlene anunciou que estava grávida. Deu a Harvey uma filha quase um ano depois do casamento. A menina recebeu o nome de Rosalie e se tornou o centro das atenções de Harvey. O único desapontamento dele chegou quando um prolapso seguido de perto por uma esterectomia impediu que Arlene lhe desse mais filhos. Ele mandou Rosalie para Bennett's, a escola para meninas mais cara de Washington, e depois disso, ela foi aceita em Vassar para formar-se em inglês. Isso até agradou ao velho Hunter, que tinha passado a tolerar Harvey e adorava a neta. Assim que tirou o diploma, Rosalie continuou sua formação na Sorbonne, depois de um desentendimento feroz com o pai por causa dos amigos com quem ela andava, particularmente os de cabelo comprido que não queriam ir para o Vietnã.
Não que Harvey tivesse feito grande coisa durante a Segunda Guerra Mundial, a não ser ganhar dinheiro com todos os produtos que estavam em escassez. A crise final veio quando Rosalie ousou sugerir que a moral não deveria ser decidida apenas pelo comprimento do cabelo ou pelas posições políticas. Harvey sentia falta dela, mas se recusava a admitir isso para Arlene. Harvey tinha 3 amores na vida. O primeiro ainda era Rosalie, o segundo eram seus quadros e o terceiro, suas orquídeas. O primeiro havia começado no momento em que a filha nasceu. O segundo era um amor desenvolvido no correr de muitos anos e gerado do modo mais estranho. Um cliente da Sharpley & Son estava para ir à falência enquanto ainda devia uma quantia razoavelmente grande à empresa. Harvey ficou sabendo disso e foi confrontá-lo, mas a podridão já estava estabelecida e não havia mais esperança de conseguir o dinheiro. Decidido a não sair de mãos vazias, levou o único bem tangível do sujeito, um Renoir valendo $10.000. A intenção de Harvey era vender a pintura rapidamente, antes que pudessem provar que ele era um credor preferencial, mas ficou tão fascinado pelas pinceladas finas e pelos delicados tons pastel que seu único desejo foi possuir mais daquilo. Quando percebeu que as pinturas não eram apenas um bom investimento, mas que ele também gostava delas, sua coleção e seu amor cresceram de mãos dadas. No início da década de 1970, Harvey possuía um Manet, 2 Monets, um Renoir, 2 Picassos, um Pissarro, um Utrillo, um Cézanne, além da maioria dos nomes menores reconhecidos, e havia se tornado um razoável conhecedor do período impressionista. O único desejo que ainda faltava a ser realizado era o de possuir um Van Gogh, e, recentemente, deixara de adquirir L'Hôpital de Saint-Paul à Saint-Rémy, na Galeria Sotheby Park Burnett, em Nova York, quando o Dr. Armand Hammer, da Occidental Petroleum, o venceu no leilão. $1,2 milhão tinham sido um pouco demais para Harvey. Antes, em 1966, tinha deixado de adquirir o lote 49, Mademoiselle Havou, num leilão na Christie, Manson e Woods, os marchands londrinos. Apesar de o reverendo Theodore Pitcairn, representando a nova Igreja do Senhor em Brynathyn, Pensilvânia, tê-lo suplantado, isso apenas estimulou ainda mais seu apetite. O Senhor dava, e naquela ocasião, o Senhor havia tomado. Apesar de em Boston não admitirem totalmente, no mundo da arte já era reconhecido que Harvey tinha uma das melhores coleções de impressionistas no mundo, quase tão amplamente admirada quanto a de Walter Annenberg, embaixador do presidente Nixon em Londres, que, como Harvey, era uma das poucas pessoas a montar uma coleção importante desde a Segunda Guerra Mundial. O terceiro amor de Harvey era sua valiosa coleção de orquídeas, e por 3 vezes ele fora o vencedor da exposição de flores da primavera da Nova Inglaterra, em Boston, deixando por 2 vezes o velho Hunter em segundo lugar. Agora Harvey ia à Europa 2 vezes por ano. Tinha estabelecido um bem-sucedido aras no Kentucky e gostava de ver seus cavalos correr em Longchamp e Ascot. Também gostava de assistir às partidas em Wimbledon, que, segundo ele, ainda era o maior torneio de tênis do mundo. Achava divertido fazer um pouco de negócios na Europa ao mesmo tempo, o que lhe dava a oportunidade de ganhar mais dinheiro para sua conta no Banco Suíço em Zurique. Não precisava de uma conta na Suíça, mas de algum modo sentia uma empolgação enganando o tio Sam. Apesar de ter se abrandado no correr dos anos e reduzido os negócios mais dúbios, Harvey jamais conseguia resistir à chance de correr um risco se achasse que a recompensa poderia ser suficientemente grande. Uma oportunidade de ouro assim surgiu em 1964,
quando o governo de Sua Majestade anunciou que receberia candidatos para licenças de exploração e produção no Mar do Norte. Naquela época, nem o governo britânico nem os funcionários públicos envolvidos tinham alguma ideia da importância futura do petróleo no Mar do Norte, nem do papel que ele acabaria representando na política britânica. Se o governo soubesse que em 1978 os árabes encostariam uma pistola na cabeça do resto do mundo e que a Câmara dos Comuns no Reino Unido teria 11 parlamentares nacionalistas escoceses, certamente reagiria de modo totalmente diferente. Em 13 de maio de 1964, o secretário de Estado do Poder apresentou ao Parlamento o Instrumento Estatutário número 708, Plataforma Continental, Petróleo. Harvey leu esse documento com grande interesse, achando que ele poderia ser o meio para um golpe excepcional. Ficou particularmente fascinado com o parágrafo 4 do documento, que dizia: os cidadãos do Reino Unido e das colônias, que sejam residentes no Reino Unido, ou as empresas incorporadas no Reino Unido, podem se candidatar de acordo com esses regulamentos para a. Licença de produção, ou b. Licença de exploração. Depois de estudar integralmente os regulamentos, ele precisou parar e pensar. Não era necessário muito dinheiro para garantir uma licença de produção e exploração. Como observava o parágrafo 6, 1. Para cada solicitação de licença de produção, será paga uma quantia de 200 libras, com um pagamento adicional de 5 libras para cada bloco depois dos primeiros 10, a respeito dos quais essa solicitação for feita. 2. Para cada solicitação de licença de exploração, será paga a quantia de 20 libras. Não conseguia acreditar. Como seria fácil usar uma licença assim para criar a impressão de um empreendimento enorme? Por algumas centenas de dólares, ele poderia estar ao lado de nomes como Shell, BP, Total, Gulf e Occidental. Examinou os regulamentos de novo e de novo, mal acreditando que o governo britânico podia liberar um potencial tão grande em troca de um investimento tão pequeno. Agora apenas o formulário de requisição estava no seu caminho, um documento elaborado e meticuloso. Harvey não era súdito britânico. Nenhuma de suas empresas era britânica, e ele percebeu que teria problemas de apresentação. Decidiu que, portanto, sua requisição deveria ser apoiada por um banco britânico e que ele estabeleceria uma empresa cujos diretores ganhariam a confiança do governo britânico. Tendo isso em mente, no início de 1964, registrou na Companies House, na Inglaterra, uma empresa chamada Prospecta Oil, usando Malcolm, Botnick e Davis como advogados, e o banco Barclays, que já era o representante do Lincoln Trust na Europa, como representante bancário. Lord Honeysett se tornou o presidente da empresa e várias figuras públicas distintas entraram para a diretoria, inclusive 2 ex-membros do parlamento que tinham perdido as cadeiras quando o Partido Trabalhista ganhou a eleição de 1964. A Prospecta Oil emitiu 2 milhões de ações de 10 pence a 1 libra, todas compradas para Harvey por laranjas. Além disso, ele depositou $500 mil na agência do banco Barclays, na Lombard Street. Tendo criado a fachada desse modo, Harvey usou Lord Honeysett para requisitar a licença do governo britânico. O novo governo trabalhista, eleito em outubro de 1964, não tinha mais consciência da importância do Mar do Norte do que a administração conservadora anterior. As exigências do governo para uma licença eram um arrendamento de 12 mil libras por ano nos 6 primeiros anos,
12,5% de imposto de renda e mais um imposto de ganhos de capital sobre os lucros. Mas, como o plano de Harvey era recolher lucros para si mesmo e não para a empresa, isso não representava problema. Em 22 de maio de 1965, o Ministério do Poder publicou na London Gazette o nome da Prospecta Oil entre as 52 empresas que tinham obtido licenças de produção. Em 3 de agosto de 1965, o instrumento estatutário número 1531 alocou as áreas. A da Prospecta Oil ficava a 51 graus 50 minutos 0 segundos norte, 2 graus 30 minutos 20 segundos leste, adjacente a uma área da BP. Então Harvey ficou sentado, esperando que uma empresa que tivesse adquirido alguma área no Mar do Norte encontrasse petróleo. Foi uma espera um tanto longa, mas ele não estava com pressa. E somente em junho de 1970, a BP fez um grande achado comercial em seu campo Forties. A BP já havia gastado mais de $1 bilhão no Mar do Norte, e Harvey estava decidido a ser um dos principais beneficiários. Agora ia partir para outra vitória, e imediatamente pôs em ação a segunda parte do plano. No início de 1972, alugou uma plataforma de petróleo que, com muitos floreios e publicidade antecipada, ele rebocou para a área da Prospecta Oil. Tendo alugado a plataforma baseado na possibilidade de renovar o contrato se fizesse uma perfuração bem-sucedida, contratou o número mínimo de trabalhadores e partiu para perfurar até 2.000 metros. Depois de terminar essa perfuração, liberou todos os empregados envolvidos, mas disse a Reading e Bates, com a qual tinha alugado a plataforma, que ia precisar de novo dela num futuro próximo e que, portanto, continuaria pagando o aluguel. Em seguida, liberou ao mercado ações da Prospecta Oil a uma taxa de alguns milhares por dia durante os 2 meses seguintes, todas de sua cota pessoal. Sempre que os jornalistas financeiros da imprensa britânica telefonavam perguntando por que o valor das ações subia constantemente, o jovem Relações Públicas do escritório da Prospecta Oil na City dizia, como fora instruído, que não tinha comentários no momento, mas que num futuro próximo seria publicado um comunicado de imprensa. Alguns jornais somaram 2 e 2 e chegaram a mais ou menos 15. As ações subiram em ritmo constante, indo de 10 pence a quase 2 libras, sob a orientação do principal executivo de Harvey no Reino Unido, Bernie Silverman, que, com sua longa experiência nesse tipo de operação, sabia muito bem o que seu chefe estava aprontando. A principal tarefa de Silverman era garantir que ninguém demonstrasse uma conexão direta entre Metcalfe e a Prospecta Oil. Em janeiro de 1974, as ações valiam 3 libras. Nesse ponto, Harvey estava preparado para a terceira parte do plano, usando como bode expiatório um entusiasmado funcionário novo da Prospecta Oil, um jovem recém-saído de Harvard chamado David Kessler. David empurrou os óculos para cima no nariz e leu de novo o anúncio na seção de negócios do Boston Globe, para garantir que não estava sonhando. Aquilo parecia feito sob medida para ele. Empresa de petróleo estabelecida no Reino Unido, realizando um grande trabalho no litoral da Escócia no Mar do Norte, precisa de jovem executivo com experiência no mercado de ações e/ou marketing financeiro. Salário de $25.000 por ano. Moradia fornecida. Baseado em Londres. Candidatar-se. Caixa postal
217A. Sabendo que o trabalho poderia levar a outras oportunidades num ramo em expansão, David achou que aquilo parecia um desafio e imaginou se eles poderiam considerá-lo com experiência suficiente. Lembrou-se do que seu professor de assuntos europeus costumava dizer: se você precisar trabalhar no Reino Unido, melhor que seja no Mar do Norte. Com os problemas sindicais deles, não existe nenhuma outra coisa fantástica naquele país. David Kessler era um jovem americano magro, barbeado, com cabelo à escovinha mais adequado a um tenente dos fuzileiros, pele boa e seriedade insaciável. Queria ter sucesso nos negócios com todo o fervor de um recém-formado na Harvard Business School. Tinha passado 6 anos em Harvard, os primeiros 4 estudando matemática para o diploma de bacharel e os últimos 2 do outro lado do Rio Charles, na Faculdade de Administração. Recém-formado e armado com um bacharelado e um MBA, procurava um trabalho que o recompensasse pela excepcional capacidade de dedicação e afinco que sabia possuir. Jamais tendo sido um aluno brilhante, invejava seus colegas acadêmicos naturais, que dominavam teorias econômicas pós-keynesianas como crianças aprendendo tabuada de multiplicação. David havia se esforçado ferozmente durante 6 anos, só levantando o nariz dos livros o suficiente para exercícios diários na academia de ginástica e ocasionalmente assistir aos atletas de Harvard defendendo a honra da universidade no campo de futebol ou na quadra de basquete. Também gostaria de jogar, mas isso implicaria menos tempo de estudo. Leu o anúncio outra vez, depois datilografou uma carta preparada cuidadosamente e a enviou à caixa postal. Alguns dias se passaram antes que chegasse uma resposta, chamando-o para uma entrevista num hotel da cidade na quarta-feira seguinte, às 15 horas. Chegou ao Copley Hotel, na Avenida Huntington, às 14 horas e 45 minutos, com a adrenalina bombeando no corpo. Repetiu o lema da Harvard Business School enquanto era levado até uma pequena sala particular. Pareça inglês, pense como judeu. 3 homens, que se apresentaram como Silverman, Cooper e Elliot, o entrevistaram. Bernie Silverman, um nova-iorquino baixo, grisalho, com gravata xadrez e uma sólida aura de sucesso, estava no comando. Cooper e Elliot ficaram sentados observando David silenciosamente. Silverman passou um tempo considerável fazendo uma sedutora descrição do passado da empresa e de seus objetivos futuros. Harvey havia treinado Silverman cuidadosamente, e ele tinha nas pontas dos dedos, bem manicurados, toda a capacidade loquaz necessária ao braço direito num golpe de Metcalfe. Portanto, é isso, Sr. Kessler. Nós estamos envolvidos numa das maiores oportunidades comerciais do mundo, perfurando poços de petróleo no litoral da Escócia, no Mar do Norte. Nossa empresa, a Prospecta Oil, é apoiada por um grupo de bancos nos Estados Unidos. Conseguimos licenças do governo britânico e temos o financiamento. Mas as empresas não são feitas de dinheiro, Sr. Kessler, e sim de pessoas. Simples assim. Estamos procurando um homem que trabalhe noite e dia para ajudar a colocar a Prospecta Oil no mapa. E vamos pagar um alto salário ao homem certo para fazer exatamente isso. Se lhe oferecermos o cargo, o senhor trabalhará no nosso escritório em Londres. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.